Ok, pessoal, vamos dar continuidade aqui com arte na antiguidade, tá certo? Vamos falar um pouquinho de arte dos gregos, depois vamos falar dos romanos. Deixa eu ler aqui esse materialzinho que eu preparei para vocês, aí depois a gente vai discutindo a respeito. Poucos povos ao longo de toda a história humana deram tanta contribuição. Não por acaso os antigos gregos conseguem ainda hoje mexer tanto com o coração, corações e mentes. E muito embora fossem adeptos de uma religião tão rica quanto os egípcios, sua produção artística era infinitamente mais livre. Acreditavam que o ser humano deveria ocupar um lugar especial no plano universal e, portanto, seus deuses guardavam características bem humanas. Afetos, como amor e ira, estavam presentes nas representações de suas deidades. Aqui nós temos uma amostra de uma pintura em vaso, tá bom? A gente vai falar um pouquinho dos vasos daqui a pouquinho. Eu quero só criar aqui essa relação, para a gente ver essa relação entre a arte egípcia e a arte grega. Vamos falar aqui do período arcaico, né? Do período entre arcaico, clássico e helenístico, tá certo? Foi um período de conjunto de manifestações artísticas entre o século VII e II a.C., tá bom? Graças às interações comerciais com vários povos ao longo do mar Egeu, de saída percebemos que que a arte egípcia estabeleceu grande influência sobre os gregos antigos, inclusive com a rigidez da regra da frontalidade. Aqui nós temos duas figuras, né? Um rei e uma rainha, né? Um faraó e uma rainha. Né? Percebam que vai influenciar essa estatueta aqui, ó, que já é uma produção grega mesmo, né? Que é chamado Kouros, né? Em que, percebam, a figura aparece de frente, numa posição rígida, dando apenas um passo com a perna esquerda. Isso aqui é interessante que vocês percebem a influência diretamente. Só que tem um detalhe em relação aos egípcios, tá bom? Mas, à medida que eles se voltavam para o Ocidente, outras formas de ver o mundo foram se colocando para os gregos. Mesmo enquanto pais da filosofia, a liberdade de pensamento e a fixação pelo corpo humano provocaram verdadeiras evoluções no jeito de se fazer arte. Vamos falar um pouquinho aqui das esculturas, ou seja, eles tinham uma perspectiva diferente de ver a arte, tá certo? Eles eram mais livres do que os egípcios antigos. Não tinha aquela estrutura social tão rígida quanto os egípcios. Percebam, aqui você tem uma escultura, tá bom? Do Hermes de Praxiteles, tá certo? Essa escultura, vamos ver, marcada pela presença de figuras masculinas nuas, tá bom? A arte é caracterizada pela idealização e eterna busca do belo. Os temas são mitológicos, aqui é o Hermes, tá bom? Esculturas em mármore sujeitas a fraturas. Percebam, essas esculturas são muito comuns nessa época, percebam uma preocupação com a anatomia, tá bom? Um belo. E essa escultura perdeu o braço com o tempo, né? Esse menorzinho aqui também perdeu a mão, tá bom? E é uma estrutura aqui, ó, que ela é importante. Tem a base e aqui tem uma estrutura que segura a figura, que fixa a figura na base, tá bom? Busca de materiais mais resistentes como o bronze. Depois eles vão começar a esculpir no bronze. Aqui nós temos algumas amostras, tá bom? Nós temos essa figura de Poseidon, temos outra aqui ainda em mármore, tá bom? Percebam uma preocupação com a beleza masculina, né? Com a anatomia. Aqui já vai ser a partir do período helenístico, tá bom? Aqui vão surgir esculturas femininas e esculturas em grupos, tá bom? E perceba também aqui, os temas são todos mitológicos. Afrodite, Atenas e aqui você tem Apolo. Aqui nós temos uma figura curiosa, feita em bronze. Ela foi encontrada no fundo do mar, né? Curiosamente, isso faz com que as pessoas tenham dúvida se de fato é Zeus ou se seria o Poseidon, né? Se ele estaria segurando aqui um tridente que foi perdido com o tempo ou se estaria segurando um raio, né? Não se sabe exatamente, né? Se é Zeus ou o próprio Poseidon. Na arquitetura, nós temos basicamente o que? Templos construídos para abrigar as esculturas. Quer dizer, caracterizada pela simetria dos prédios. Ou seja, o que é simetria? No caso, o que tem no fundo é o mesmo que tem à frente. O pronal, né, e opstódromo. Tá certo? Percebam, aqui no meio você tem a naus. E nessa área aqui no meio é onde fica exatamente a estátua, né, a figura da deidade. Tá certo? Aqui você tem essa que é o templo mais conhecido de Atenas, né, na Grécia, que é o Partenon, tá certo? E aqui você tem o que é chamado de peristilo, que é
essa nau, né, esse pátio, né, rodeado por colunas. Sua produção arquitetônica é ainda, tá certo? É ainda dividida em 3 ordens, é como se fossem escolas, tá bom? Tendências. Então você tem uma tendência dórica, que é a inicial, que ela é pesada e pouco robusta. Eu sempre falo para os alunos que, para não esquecer, dórica, duro. Então essa é a mais pesada, ela é mais larga, né? Ela é robusta, robusta, né? Ela não é tão rebuscada, por exemplo, quanto o segundo estilo, que é o jônico. Eu digo sempre jônico, usa a palavra, sabe, esse tom meio malemolente, né, da palavra jônico para lembrar. Então ela é mais fina, né, e ela é mais buscada no próprio capitel. Essa terceira aqui seria a coríntia. Só que é o seguinte, a coríntia, muitos historiadores e pesquisadores colocam ela dentro do próprio jônico. Ela é super rebuscada, tá bom? Então aqui em cima tem pequenas esculturas aqui com temas florais, tá bom? Sigam as bases de cada uma delas, enquanto que elas são bem delineadas, tá bom? Aqui nós temos um frontão é essa parte da frente, tá certo? De cima do templo, e o frontão ele é bem decorado com esculturas aqui, ó, nessa parte de cima. Isso aqui são pequenas esculturas e passagens mitológicas. Aqui nós temos exemplos bem claros, tá bom? Do estilo dórico, o estilo jônico e o estilo coríntio. A pintura. Pintura decorativa associada à arquitetura e à cerâmica. Vasos ritualísticos. Tá bom? Percebam na pintura, nessa principalmente inicial, né, são paredes, eram pinturas em paredes de alguns prédios, né, a influência dos próprios egípcios, né? Percebam a regra da frontalidade, apesar da postura um pouco mais deitada, mais à vontade, mas também essa ideia do tronco, né, de frente, enquanto que os braços, né, os membros e a cabeça aparecem de lado. As cores são chapadas. Percebam aqui, ó, era muito comum haver temas mitológicos nos vasos. O suporte mais conhecido, efetivamente, da arte, da pintura grega, está justamente nos vasos, tá bom? Então, temas mitológicos são muito presentes nessas pinturas, tá bom? Nesses vasos. Olha aqui no centauro, isso é muito comum desse período. Olha, mais à frente a gente vai falar um pouquinho do teatro, mas eu queria deixar claro porque precisa de um pouco mais de tempo para a gente fazer uns trabalhos, inclusive associados ao teatro, ok? Vamos falar um pouco da arte romana. Roma, surgida aproximadamente em 750 a.C., tornou-se capital de um dos maiores centros culturais da antiguidade. Dotada de grande poderio militar, viu seu império expandir-se com nenhum outro dominando, inclusive a própria Grécia. Curiosamente, esse domínio político abriu as portas do império para que gregos fossem decisivos na promoção da maior revolução cultural na antiga Roma. Veja bem, isso eu vejo desde o sexto ano, né, quando eu era criança, e a gente sempre discutia essa coisa, né? Quer dizer, a ideia de que a partir das armas e da violência, Roma teria conquistado a Grécia. E a partir da cultura, a partir da arte, da filosofia, a partir dos conhecimentos, né, científicos prévios, como matemática e medicina, né, os gregos conquistaram os romanos. Como se sabe, os romanos adotaram a religião grega. Olha, isso aqui é importante também. E a expandiu pelo mundo antigo conquistado, de modo que muitos elementos sincréticos foram absorvidos por outros povos e culturas. Entretanto, veja bem, o mote favorito das esculturas romanas não eram as divindades, ainda que elas surgissem aqui e ali. Em razão da natureza política do império, figuras públicas é que eram representadas nas esculturas e sempre de maneira idealizada. Aqui você tem Augusto de Pima, quer dizer, percebam que essas figuras políticas eram representadas como se fossem verdadeiros deuses para os romanos, tá bom? Mas o que aparece mais, vai surgir mais nesse trabalho, nessas esculturas, são justamente pessoas conhecidas. Olha aqui, o busto de Marco Aurélio. Sempre políticos, tá bom? Aqui você tem Júlio César, né, que é um imperador conhecido, né? Olha só. A posição
é muita influência mesmo dos gregos antigos, né? O próprio jogo de quadris, né? A posição das mãos, como se estivesse falando, discursando, tá ok? Aqui é uma figura já em bronze, tá bom? Aqui ao lado você tem Marco Aurélio, né? Montado a cavalo, como se estivesse comandando um exército. Né? Percebam que as figuras humanas, né, gente comum, eles são representadas como se fossem verdadeiros deuses, de modo que a gente não dá para saber, né, se essas características físicas, né, são retratos fiéis daquele momento vivido. Mas é possivelmente na arquitetura que resida seu maior legado, ou seja, o maior legado dos romanos para a arte é na arquitetura. Aqui você tem um coliseu, né, que é essa grande arena, né, como se fosse um grande anfiteatro, onde tinham espetáculos, né, teatrais, lutas caramba, esqueci. Lutas oh, caramba. Bom, calma, esqueci a expressão, tá bom? Então, lutas e assassinato de escravos, né? Então, quer dizer, e olha, percebam o detalhe mais importante aqui, são os arcos. Esses arcos romanos serão muito importantes, inclusive na própria, na transição para a arte românica no período da Idade Média. Os arcos estão aqui presentes também nos aquedutos, tá certo? Percebam isso aí, tá bom? Os aquedutos eram feitos justamente para transportar a água de um local para outro na Roma antiga. Aqui você tem o Panteão. O Panteão é esse prédio aqui, ó, em Roma, foi criado para abrigar figuras de Deus. Percebam a influência grega muito sintomática, né? É bem característica. O frontão, né? E essas colunas aqui, ó, com um capitel. Aqui não dá para ver direito, mas eu arriscaria que é um capitel com uma influência jônica, talvez coríntia, tá bom? Olha só, uns detalhezinhos. Aqui a parte interna e nesses trechos aqui é que ficariam situadas exatamente as figuras, as esculturas dos deuses. Tá ok? Gladiadores, viu pessoal? Lembrei qual é a palavra. Ah, caramba, uma palavra besta dessa que eu vi a vida toda. Gladiadores. Desde criança que eu tive essas palavras, gladiadores. Então eram combates de gladiadores. Pronto, eu lembrei. Eu sabia que eu lembrar até o final. Bom pessoal, então vamos encerrar aqui esse vídeo para não ficar muito longo. O YouTube só me dá 15 minutos sem cobrar, então vamos parar aqui por enquanto. Depois a gente retoma falando um pouquinho sobre o teatro, tá ok? Abraço, até mais.